Boa noite, irmãos. Estamos novamente para meditar na palavra do Senhor, continuando a estudar a primeira epístola do apóstolo João. João, aquele que escreveu o Evangelho de João, aquele que escreveu 3 epístolas, das quais a primeira nós estamos estudando, e o mesmo autor do livro do Apocalipse, a revelação do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje aqui para adorar ao Senhor, todos juntos, mesmo fisicamente distantes, mas estamos reunidos para a honra e glória do Senhor através das mídias virtuais, de modo que assim venhamos a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que todos estejam bem, que a graça do Senhor esteja fortalecendo a todos nós e que aproveitemos esse tempo difícil, tempo de isolamento, um tempo de quarentena, mas um tempo propício para oração, para a leitura da palavra. Mesmo aqueles que trabalham remotamente podem organizar bem o seu tempo para dedicar mais tempo ao Senhor. Vamos aproveitar até mesmo as dificuldades que chegam até nós para a glória do Senhor nosso Deus. E hoje à noite nós queremos continuar na primeira epístola de João e queremos meditar sobre o andar na luz. Você pode fazer a seguinte pergunta para começar a meditar no texto de hoje, que é a continuidade de 1 João capítulo 1. A pergunta é: como sei que estou em comunhão com Deus? Como é que você sabe objetivamente que está em comunhão com Deus? Será que existem critérios que a Bíblia nos mostra para sabermos que estamos em comunhão com o Senhor? E João vai deixar isso muito claro para nós. Importante destacar que hoje nós vamos ler e meditar 1 João capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. E nesses versículos, nós queremos apresentar a seguinte ideia, que a comunhão com Deus, ela é andar na luz. Ter comunhão com Deus é andar na luz. Então, essa já é a resposta. Como eu sei que eu tenho comunhão com Deus? Bem, a resposta é: se você anda na luz, você sabe que você tem comunhão com o Senhor nosso Deus. Vamos ler então 1 João capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 4, que foi a meditação da semana passada, só para relembrarmos, e em seguida leremos do verso 5 ao verso 10, ok? Então, acompanhe aí na sua Bíblia. Vamos começar do verso 1. 1 João capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, nós observamos semana passada, nestes versículos, que nós devemos ter comunhão com Deus, que nós temos comunhão com Deus e que essa comunhão nos traz alegria completa. Vimos quem é o autor dessa epístola, João, o apóstolo. Vimos quem eram os receptores imediatos, quem foram os receptores imediatos desta epístola. No caso, eram pagãos, idólatras da Ásia Menor, província romana, que se converteram ao Senhor Jesus Cristo e necessitavam destas orientações. Não eram crentes novatos, neófitos, mas eram crentes experientes na fé, que precisavam destes aconselhamentos do apóstolo João, que era muito bem quisto entre eles. Muito provavelmente foi aquele que os evangelizou e os levou à fé. Por isso, eles ouviam bem as palavras de João. Percebemos muitas semelhanças da primeira epístola de João com o Evangelho de João. A ideia de, no princípio, falar do princípio de todas as coisas, apresentar Jesus como o Verbo, apresentar Deus como luz, como vida. Então são elementos que estão muito presentes no Evangelho de João e que vão se repetir aqui na primeira epístola de João. E então continuamos com o mesmo tema sobre
comunhão, só que agora do verso 5 ao 10, o autor vai nos mostrar, a palavra do Senhor vai nos mostrar como nós sabemos que temos comunhão com Deus e como ter comunhão com o Senhor. Mas antes, só lembrando, havia um problema grave aqui nestes que receberam essa epístola, e esse problema era uma heresia fruto de um gnosticismo, era uma heresia chamada docetismo, onde eles acreditavam que Jesus veio somente em espírito. Jesus era tipo um fantasma, um espírito. Jesus não veio em carne. E nós estudamos no domingo passado que crer desta forma é totalmente contrário ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque crer dessa forma acaba com o sacrifício de Jesus, se ele não veio em carne, se ele não encarnou, e também acaba com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, rejeitamos essa heresia, como João na epístola rejeita, por isso que ele diz que ele olhou em Jesus, para Jesus, tocou em Jesus, apalpou Jesus, no sentido de que Jesus era real, Jesus era físico, Jesus veio em carne, Deus se fez homem quando o Senhor Jesus Cristo veio à terra, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar salvação. E agora, vamos ler do verso 5 ao verso 10, 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao 10. Após esta breve revisão, vamos continuar os nossos estudos na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que é da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado, pulei o versículo, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nesses versículos, nós queremos aprender a verdade que comunhão com Deus é andar na luz. E vamos refletir sobre esta verdade a partir de 3 ensinos que nós percebemos nestes versículos que acabamos de ler em 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. O primeiro ensino é o cerne do Evangelho, o centro do Evangelho, a ideia de que Deus é luz. Isso é muito importante. O Senhor é luz. E é o que nós lemos no verso 5. Ora, a mensagem que é da parte dele temos ouvido, vos anunciamos, que temos ouvido, vos anunciamos, é esta. Perceba que João, ele está reproduzindo o que ele ouviu dele. Dele quem? Do Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo João aprendeu no tempo de discipulado e ministério, enquanto Jesus estava na terra, ele está sintetizando e resumindo. Ele está mostrando qual é o centro, o cerne, o principal desta mensagem do Evangelho que todo crente no Senhor Jesus deve saber. E isso tem tudo a ver com a heresia que estava crescendo nas igrejas da Ásia Menor, que o apóstolo João estava combatendo, e tem tudo a ver com a edificação da vida daqueles irmãos que estavam pendendo para obras das trevas e começando, alguns pelo menos, a seguir um caminho de pecado muito ruim. Olha então qual é o cerne da mensagem do Evangelho. Deus é luz e não há nele trevas alguma. Mais à frente, nessa epístola, nós vamos estudar que Deus é amor. Isso é muito importante. Veja como João, ele procura apresentar quem é Deus, para nós conhecermos o nosso Senhor, o Pai, e também o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que também é Deus, obviamente, terceira pessoa da Trindade, e que nos ajuda nesse conhecimento. Mas esta é a mensagem central do Evangelho. Deus é luz. E o complemento, para deixar muito claro, não há trevas alguma em Deus. O
que significa dizer que Deus é luz e nele não haver trevas? Significa que Deus ele é perfeito, significa dizer que Deus é santo, significa dizer que não há erros no ser de Deus, pecados, inconsistências no ser de Deus. Significa dizer que o Senhor, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não erram em nada, absolutamente nada. Isso nos traz algumas verdades por implicação. Se Deus é luz, significa que Deus é o absoluto, significa que Deus é a pura verdade, significa que existe um absoluto que norteia a nossa vida, existe uma verdade que nós devemos basear a nossa vida. Hoje vivemos num relativismo muito grande, onde o mundo de modo geral, principalmente o ocidental, mas o mundo de modo geral, não acredita que existe uma verdade norteadora. O que se pensa e se ensina por aí é que existem várias verdades, e essas verdades são relativas ao pensamento humano. Então tem um determinado grupo social que acha que aquilo é verdade e se torna verdade. Como, por exemplo, as feministas têm a verdade delas e elas defendem aquela verdade. E no mundo plural em que nós vivemos, todos têm que respeitar sim, mas têm que acatar e conviver com aquela verdade e aceitar que é verdade. Respeitar, nós devemos respeitar, mas concordar, aceitar verdades que nós entendemos que não são verdades, certamente nós não devemos fazê-lo. Deus é a pura verdade. E tudo que existe no universo deve ser baseado no que Deus é. E lembre-se, Deus não muda, Deus não varia, Deus sempre é o mesmo, pleno em tudo e perfeito. Baseado nisso, nós temos uma luz, Deus é luz. Ele nos orienta, Ele nos guia. A partir de Deus nós podemos tomar as decisões corretas para a nossa vida, porque Deus, Ele não muda, Ele não varia. O ser humano muda, o ser humano é emocional, o ser humano, dependendo da circunstância de vida, ele muda completamente os seus pensamentos. Se ele não tiver um norte, um prumo, se ele não tiver uma âncora que esteja segurando naquele momento de dificuldade, o ser humano perde o rumo e ele vai seguir as suas emoções. E nós sabemos que seguir as emoções é um grande problema. Não estou dizendo que é errado o ser humano ser emocional. Nós somos seres emotivos, é óbvio, e devemos ser. Só que a emoção não pode ser o leme, a emoção não pode guiar a sua vida ou a minha vida. A emoção deve ser consequência das nossas decisões, e sempre que tomarmos decisões acertadas, segundo o grande valor que é Deus, segundo a objetividade do universo, que é o Senhor, então nós seremos felizes. Isso é um entendimento de felicidade a partir de Deus. Sempre que seguirmos a palavra de Deus, seremos felizes. Deus é luz, significa que Ele é o nosso absoluto. Quando dizemos que Deus é luz, não estamos dizendo que Deus é um facho de luz, obviamente. Nem estamos dizendo que Deus é uma energia cósmica, não é isso. Mas que Deus é o absoluto e que sem Deus, fica implícito ali na frase de João, sem Deus nós ficamos nas trevas. E o que significa a ideia das trevas? É alguém que está perdido, é alguém que não enxerga um palmo diante do seu nariz, é aquela pessoa que não sabe o norte da sua vida. As pessoas, os seres humanos, passam a vida toda procurando sentido para a vida. Quem creu no Senhor Jesus Cristo e conheceu a Deus, já sabe o sentido da sua vida. É a glória de Deus. Eu vivo para a glória do Senhor. E quando coloco isso em prática, essa verdade em prática na minha vida, serei feliz. Serei abençoado pelo Senhor, mesmo nos problemas e mesmo nas dificuldades. Este é o cerne do Evangelho, da mensagem de Deus. É que Deus é luz e sem Deus as trevas dominam e o homem fica perdido. Basta termos fé nesta verdade do Evangelho para termos uma vida extremamente abençoada. João, no seu Evangelho, ele inicia apresentando Jesus como o Verbo de Deus que estava no princípio, que criou todas as coisas, mas também João apresenta
o Senhor Jesus Cristo como a luz dos homens, a luz da vida, a própria vida, aquela luz que orienta os homens no seu caminho. Olha lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 4, diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida, sem Jesus só a morte. Isso na prática, isso não é só poético, isso na prática. Famílias que não têm o Senhor Jesus Cristo vivem na morte. Pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador estão perdidas, caminhando para o inferno. Não têm luz para orientar os seus caminhos. 1 João capítulo 1, verso 1, que acabamos de ler: o que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Jesus é este verbo. E no verso 2 da primeira epístola de João, no capítulo 1, que nós acabamos de ler, nos mostra que o Senhor Jesus, ele nos dá a vida eterna. Ele é a vida. Todos esses termos usados por João, a vida, a luz, são figuras que nos mostram quem é Deus, que nos mostram quem é o Senhor Jesus Cristo. Sem luz não tem como haver vida. Na criação de todas as coisas, o primeiro elemento para a criação do universo que saiu da boca de Deus foi: haja luz, porque sem luz não tem como haver vida. Deus é luz, Deus é vida. Este é o cerne do Evangelho. Quem não crê no Senhor realmente está perdido e precisa do Senhor Jesus Cristo. E nós que já cremos no Senhor Jesus, pela graça de Deus, devemos guardar essa verdade. Sabemos disso, mas devemos enfatizar essa verdade na nossa vida. O Senhor Deus é luz. Se eu faço tudo o que o Senhor nosso Deus me diz, significa que eu estarei indo no caminho correto. Isso é importante enfatizar. Por quê? Porque em alguns momentos da vida do cristão, ele vai duvidar. Nós vamos duvidar se realmente estamos fazendo a coisa correta, mesmo quando lemos na Bíblia de modo muito claro, nós vamos duvidar. Então temos que enfatizar esta verdade. Deus é luz, a revelação de Deus escrita, a Bíblia Sagrada expressa quem é Deus, e não podemos duvidar em momento algum, mesmo no sofrimento, devemos permanecer firmes naquele que é a luz para as nossas vidas. Essa é a mensagem central. João quis mostrar esta mensagem bem resumida, que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, ouviu de Jesus e agora passa para aqueles irmãos da Ásia Menor e para nós hoje na modernidade. Este é o primeiro ensino para aprendermos que ter comunhão com Deus é andar na luz. O segundo ensino é que comunhão é andar com Deus e não em trevas. Comunhão, a essência da comunhão, esse é o segundo ensino de hoje, a essência da comunhão é andar com Deus e não em trevas. E nós vamos observar essa verdade no verso 6 e no verso 7. Haverá uma terceira verdade, uma terceira lição, do verso 8 até o verso 10. E eu quero enfatizar aqui que aparece no texto um aspecto muito importante e que você não pode deixar de notar e de perceber as implicações do que nós vamos dizer agora. Cada versículo, a partir do verso 6, o verso 6, 7, 8, 9 e 10, eles começam com um se. Se isso, se aquilo, e isso deve estar muito firme na sua mente, porque são orações condicionais que nos mostram várias verdades. Verdades sobre a comunhão, sobre andar com Deus e, obviamente, não andar em trevas. Aqui, João, ele nos mostra o que é comunhão com Deus de uma maneira muito lógica. E nós temos que pegar esses argumentos lógicos para ter uma vida cristã que agrada ao Senhor, para termos comunhão com Deus. Vamos ler novamente 1 João capítulo 1, verso 6. 1 João capítulo 1, verso 6, nós lemos assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, começa com um se. Se eu digo que eu mantenho comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas, eu sou um mentiroso, eu não falo a verdade, eu não pratico a verdade.
Nesse primeiro versículo, nós vamos começar a perceber, isso vai acontecer nos outros versículos também, dois verbos que resumem muito a ideia do que está sendo dito aqui. É o verbo dizer e o verbo fazer. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu faço. Nós devemos estar atentos a isso. O dizer é o discurso, o fazer é a prática. O que você acha que é mais importante? É o dizer ou o fazer? 1 João 6,7, isso se repete bastante. Dizer ter comunhão com Deus não é a mesma coisa do que ter comunhão com Deus. Uma coisa é eu dizer que eu tenho comunhão com o Senhor. Outra coisa é eu ter comunhão com o Senhor. Você vai perceber nesses versículos que o dizer, o discurso, o eu falar que tenho comunhão com Deus, não significa nada. Na verdade, o discurso ele acaba sendo vazio. O que é que Deus quer de nós? Deus quer de nós o fazer, a prática. Em outras palavras, seguindo aquele dito popular, é melhor fazer do que dizer. Então, você deve mostrar que tem comunhão com Deus através das suas obras, não através do seu discurso. Aquele que muito fala, pouco faz. É o dito popular que expressa esta verdade. João também apresenta aqui uma dicotomia entre luz e trevas, que aparece no Evangelho de João também, e aparece aqui na primeira epístola de João. Já no verso 5 nós vimos, Deus é luz e não há neles trevas nenhuma. E novamente João vai usar aqui a luz e as trevas. Então, se eu digo que tenho comunhão com Deus e ando nas trevas, significa que na verdade eu não tenho comunhão com Deus. Então, o andar nas trevas, o andar, significa esse verbo andar, muito importante aqui, ele trata de uma conduta constante da minha vida diária, do que eu faço todo dia. Então, eu posso estar dizendo para as pessoas, no contexto da igreja, no contexto do trabalho, que eu tenho comunhão com Deus, ou seja, que eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Mas se eu ando nas trevas, se eu vivo de modo prático, cometendo pecados, quer sejam externos ou internos na minha mente, pecados costumeiros, andar nas trevas aqui, significa viver na prática do pecado. É algo costumeiro, é algo constante, é algo até descarado. Então, se eu faço isso, significa que eu sou mentiroso e a verdade não está em mim. Perceba a diferença entre o dizer e o fazer. Não pode haver a diferença entre o discurso e a prática. Discurso e prática têm que ser confluentes. Eles têm que estar em acordo. Se você diz que é crente no Senhor Jesus Cristo, tem comunhão com Deus, você não pode andar nas trevas, viver em pecado. Essa é a mensagem do apóstolo João aqui, uma mensagem muito clara. No Evangelho de João, João falou no capítulo 1, versículo 5, sobre luz e trevas. João 1,5 diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja que a luz domina sobre as trevas e sempre vence as trevas, e Deus é essa luz. Nós observamos também duas outras categorias aqui, a verdade e a mentira. Nós já falamos sobre o dizer e o fazer, sobre luz e trevas, e agora sobre verdade e mentira. O que é verdade? Verdade é quando o dizer se torna igual ao fazer. E o que é mentira? Mentira é quando eu digo, mas eu não faço. E eu posso até fazer e não dizer nada, não falar nada. Isso ainda agradará e é verdade diante de Deus. Verdade é quando eu ando na luz. Mentira é quando eu digo andar na luz, mas não ando na luz. Então as minhas palavras são falsas e são mentirosas. João está dizendo que comunhão com Deus é andar na luz. Comunhão com Deus não é dizer andar na luz. E infelizmente, no nosso país, muitos evangélicos prezam mais pelo dizer e menos pelo fazer. E isso
faz com que os evangélicos, aqueles que se chamam evangélicos porque carregam o evangelho de Jesus, acabem sendo vistos como mentirosos, como desonestos, porque dizem, mas não fazem aquilo que estão dizendo. Então, olha, 1 João capítulo 1, verso 7. Se, porém, completando aqui o verso 6, se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então perceba, se eu ando na luz, eu tenho comunhão com Deus. Então, eu não digo estar na luz, eu não digo andar na luz, eu simplesmente faço o andar na luz na minha vida. Ou seja, eu pratico, eu vivo andar na luz. Andar na luz seria o estilo de vida do crente. Andar na luz significa todo dia estar com Deus, falar com Deus, orar ao Senhor, ler a Bíblia, prezar pelos ensinos do Senhor, indignar-se contra os seus próprios pecados e contra os pecados da sociedade. É verdadeiramente buscar pensar cada vez mais parecido com o nosso Deus, e esse exercício espiritual de tentar pensar mais parecido com Deus implica ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, não de modo superficial, não como aqueles que abrem a Bíblia à revelia, pegam qualquer texto, leem ali, ou aqueles que simplesmente pegam um salmo perdido uma vez no mês e dão uma olhada ali naquele salmo e acham lindo aquilo, embora não entendam tudo. Na verdade, não é esse tipo de conhecimento que Deus quer que nós tenhamos da sua palavra. Deus quer que nós conheçamos profundamente a Bíblia Sagrada. Existem níveis de conhecimento da Bíblia Sagrada. Você pode começar a estudar, ter os textos simples e os textos cada vez mais profundos e complexos, mas textos que todos nós podemos aprender e conhecer e perceber a beleza de Deus através da revelação. Entenda, a Bíblia Sagrada revela quem é Deus. Você pode morrer de dizer que tem uma profunda intimidade com Deus, mas se na prática você não tiver muita leitura da Bíblia, você não tem como ter profunda intimidade com Deus. Eu sei que só ler a Bíblia não implica ter profunda intimidade com Deus, mas ninguém tem esta intimidade, esta comunhão com o Senhor muito íntima, sem ter conhecimento da Bíblia. Até para a nossa oração, nós precisamos ter conhecimento da Bíblia Sagrada. Este é o primeiro passo. Então, eu não preciso dizer que ando na luz, eu preciso andar na luz. Eu preciso fazer isto na minha vida. Então, se porém, verso 7 novamente, andarmos na luz como Ele está na luz, Deus, mantemos comunhão uns com os outros. Então, eu mantenho comunhão com Deus, e eu mantenho comunhão com a igreja, uns com os outros. Aqui se refere à igreja, os irmãos. E aqui é muito importante destacar esta verdade. Uma pessoa que fala, diz ter comunhão com Deus, diz andar na luz e não anda, como vai ter comunhão com a igreja? Não vai. Esta pessoa que se diz crente, mas que fala, diz ter comunhão com Deus, mas não anda na luz, anda nas trevas, essa pessoa, ela diz que é crente, mas ela não vai gostar da igreja, ela não vai gostar dos crentes. Gostar aqui não é que ela vai ser inimiga, mas quer dizer que ela não vai se sentir bem, ela não vai ter prazer na oração, ela não vai sentir bem com a pregação da palavra de Deus, ela vai querer algo mais que tenha mais entretenimento, quando na verdade estudar a Bíblia não é um entretenimento. Pode ser muito legal estudar a Bíblia, pode ser muito interessante conhecer mais da palavra de Deus, é prazeroso sim, mas não entretenimento. Então entenda, aquela pessoa que vive o dizer, vive o discurso e não pratica o andar na luz, ela não tem comunhão com Deus e, consequentemente, ela não terá comunhão com os crentes. Ela não vai entender o que é a igreja, a obra de Deus. Isso é muito interessante até com relação a dízimos e ofertas. E nós, falando aqui de um canal
nosso canal da igreja no YouTube, tem algumas pregações sobre dízimos e ofertas. E os comentários que alguns, eu nem conheço essas pessoas, alguns fazem sobre essas pregações de dízimos e ofertas é horrível. Então são comentários terríveis. Por que esses comentários? Porque estas pessoas, elas não creram no Senhor, elas não têm comunhão com Deus, nem vão ter comunhão com a igreja e não compreendem o que significa o dízimo e a oferta para o sustento da obra de Deus. Alguns que não conhecem a Escritura veem a ideia dos dízimos e ofertas como um mero exercício capitalista e não entendem nem compreendem o que a Bíblia diz sobre o sustento da obra de Deus. Muito provavelmente, essas pessoas pensam assim sobre dízimos e ofertas porque outros crentes no nosso país deram um péssimo testemunho usando aquilo que eles chamam de igreja para ganhar dinheiro. E isso realmente é um terrível pecado, porque não é e não deve ser a prática do povo de Deus. Isso não é um ensino bíblico sobre dízimos e ofertas. Isso é apenas um exemplo para mostrar que aqueles que não têm comunhão com Deus, nem têm comunhão não vão ter comunhão com a igreja uns com os outros, e certamente eles não vão compreender. Eles não vão compreender o que é a obra de Deus, não vão gostar da obra de Deus, não vão ter prazer, não vão se esforçar nas coisas de Deus. Olha, mesmo um crente, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, se em algum momento da vida está em baixa na sua comunhão com Deus, está vivendo em pecados, esse crente ele começa a não ter mais gosto pelas coisas do Senhor. Ele começa a não mais ter gosto pela Bíblia, gosto por uma vida de oração, gosto para fazer missões e pregar o Evangelho aos perdidos. Essa pessoa começa a se afastar do convívio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a luz não se mistura com as trevas e vice-versa. Então, se eu permito na minha vida existirem vários pecados, mesmo pecados que não são visíveis aos olhos das pessoas, eu vou cada vez mais criando um desgosto das coisas de Deus. E a obra de Deus vai perdendo um brilho que outrora havia na minha vida. Por isso, irmãos, devemos tomar cuidado para ver se estamos andando na luz. Não vale, não adianta somente dizer andar na luz. Isso não importa, não interessa. O que interessa é andar na luz. Isso é o mais importante. No Evangelho de João, o apóstolo ele fala muito sobre isso também, lá no capítulo 3, verso 19. Olha o Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo. No caso aqui, o Senhor Jesus Cristo que se fez carne, mas os homens amaram mais as trevas, gostam mais do pecado. Então veja essa oposição que a gente chama de dicotomia, luz e trevas. E por que eles amaram mais as trevas? Obras más, estavam andando nas trevas. Estes não têm comunhão com Deus nem com a igreja. Olha o verso 20, Evangelho de João, capítulo 3, verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então todo aquele que anda nas trevas, que pratica o mal, aborrece a luz. E então ele não chega perto da luz, porque ele não quer aborrecimento na sua vida, não quer cobrança, porque a luz vai mostrar o nosso pecado, a luz é Deus. Deus, através da sua palavra, do seu Espírito, ele nos mostra o pecado, o nosso próprio pecado. E isso incomoda o ser humano e gera em alguns arrependimento, em outros gera endurecimento. Olha o verso 21, Evangelho de João, capítulo 3, verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olhe bem o versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Não é dizer que pratica, dizer
que é crente. Dizer que é evangélico não é uma palavra mágica. Ah, eu sou evangélico, pronto, agora é a palavra mágica que me faz estar perto de Deus. Não, de forma nenhuma, mas é a prática, são as obras. Lembre-se, lá em Efésios 2:10 diz que nós fomos criados para as boas obras. No momento que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos da luz, filhos de Deus. Deus nos tornou filhos dele por adoção, baseado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E agora nós devemos andar na prática da luz, da verdade. Isso é muito colocado nos evangelhos e é colocado na epístola, em todo o Novo Testamento. Por quê? Porque, na verdade, cada um sabe se realmente é crente no Senhor Jesus Cristo. E eu só posso saber se você creu em Jesus pelas suas obras, mais pelas suas obras do que pela sua fala. Muitos vão dizer que creram no Senhor Jesus Cristo, cristãos nominais vão dizer que creram no Senhor Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador. Mas na prática não andam na luz. Significa que não houve transformação de vida. Significa que não são filhos de Deus. Realmente, de fato, nunca creram no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, como é que você sabe que você tem comunhão com Deus, que você não vive nas trevas, que você tem comunhão com a igreja? Pelas suas obras. As obras não salvam, não é isso que nós estamos dizendo aqui, mas elas mostram se realmente nós temos comunhão com o Senhor, somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Isso é o que importa para Deus, é aquilo que nós praticamos com as nossas obras. Isso agrada ao Senhor, isso mostra que somos filhos da luz. Lá em Efésios capítulo 5, todo o capítulo 5 da Epístola aos Efésios trata sobre isso, que nós não devemos seguir as obras das trevas, mas devemos, como filhos da luz, andar nas obras da luz. Mas em Efésios capítulo 5, verso 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Devemos imitar a Deus. Deus é o nosso padrão, obviamente um padrão extremamente elevado, mas Ele é o nosso padrão. É em Deus que nós devemos mirar o nosso olhar. Ele é a nossa luz que guia o nosso caminho através da sua revelação da palavra de Deus. Então, não imite os outros, imite ao Senhor, ou, se quiser imitar alguém, imite aquilo daquela pessoa que ela reflete a pessoa de Deus. Olha ainda Efésios capítulo 5, verso 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ande em amor, como Cristo lhe amou e morreu na cruz pelos seus pecados. E aqui, voltamos só para ver o finalzinho de 1 João capítulo 1, verso 7, baseado também, pensando também aqui nesse texto de Efésios 5, verso 2, olha o que diz lá em 1 João 1,7, no finalzinho: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se eu ando na luz, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Essa partícula "se", que inicia essas orações, principalmente aqui o verso 7, ela é muito importante, porque o sangue de Jesus não vai purificar aquele que está andando, não purifica aquele que está andando nas trevas, porque aquele que se diz crente e anda nas trevas é sinal de que nunca conheceu Jesus, é sinal de que o sangue de Jesus nunca teve efeito na vida dele. Não que o sangue de Jesus não tenha poder para salvar alguém que anda nas trevas, por sinal, isso também é a mensagem do Evangelho. Mas o que está sendo dito aqui no verso 7 é exatamente que Jesus purifica, o sangue de Cristo purifica aqueles que demonstram andar na luz. Não os que dizem andar na luz, mas aqueles que demonstram na prática estar andando na luz. E andar na luz é ter comunhão com Deus, é obedecer a palavra de Deus, é ter vida de oração, estar cada vez mais perto do Senhor nosso Deus. Esta é a segunda lição que nós aprendemos hoje dentro desse texto, exatamente sobre ter comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus significa andar na luz. Não é só dizer que está na luz, dizer que anda na luz. Não é só o discurso vazio, mas é a prática.
Comunhão é andar com Deus e não em trevas. A terceira e última lição que nós observamos nessa nossa meditação é que andar na luz implica reconhecimento de pecados. Andar na luz implica eu reconhecer os meus próprios pecados. Existe, e nós vamos ler isso do verso 8 ao 10, mas antes de ler novamente esses versículos, existe um pensamento muito errado no meio cristão. É um pensamento de quê? Uma pessoa que anda na luz, que é santo, um crente obediente, honesto e sincero, é aquele que não peca, né? Então, esse é um pensamento extremamente errado. Quando, na verdade, aqui esses 3 versículos vão nos mostrar exatamente que andar na luz não significa não ter pecados. Mas andar na luz significa ter consciência do pecado. Cada vez mais ter consciência do pecado. Às vezes, nós crentes consideramos pecado somente aquelas coisas externas, como, por exemplo, o beber, né, o se embriagar, ter um vício, o fumo, ou a prostituição, o roubo, esses pecados capitais e os pecados descritos principalmente nos 10 mandamentos. Muitas vezes ficamos atrelados a esse nível de pecado. E isso é pecado, que a gente falou que é pecado sim, mas é um nível superficial do pecado. O pecado, na vida do ser humano, ele vai muito mais profundo. Quando esse pecado ele se apresenta de modo externo, visível, significa que a pessoa já está completamente perdida. Mas há um nível mais profundo de pecado, que está na nossa mente e coração, e que as pessoas não enxergam, e que nós nem precisamos detalhá-los para as pessoas, porque é tão horrível que só falar dos pensamentos pecaminosos que passam por nossas mentes já gera outros tipos de pecado. É muito terrível a nossa condição de pecado, irmãos. Mesmo que lutemos contra eles, leiamos a Escritura, confessemos os nossos pecados, se você fizer uma reflexão profunda, sincera e honesta na sua mente, no seu coração, você sempre vai encontrar algum tipo de pecado. E se não encontrar, é porque você não foi tão profundo ou não percebeu os pecados que você tem. O que é muito perigoso é você não perceber pecados que você tem e que você tem que lutar contra ele. Na verdade, todo crente, sem exceção, tem pecados que está lutando contra. Se você hoje não tem um pecado ou alguns pecados que você luta contra, e é uma luta difícil, é a batalha espiritual, significa que você não está sendo honesto e sincero consigo mesmo e diante de Deus. Veja o exemplo dos homens de Deus na Bíblia. Os pecados mais terríveis deles foram revelados. O apóstolo Paulo, por exemplo, não apresentou pecados assim externos, visíveis, mas ele declara nas suas epístolas os pecados que estavam no seu coração, pelo menos de uma maneira a podermos entender que ele lutava contra pecados na sua mente e no seu coração. Ele era honesto, ele era sincero. Não significa que nós tenhamos que detalhar estes pecados uns aos outros. Você pode compartilhar com o irmão, se você tem aquele irmão mais chegado, que é seu confidente, conselheiro. Você pode compartilhar com ele, se você confia mais ainda nele, para poder orar juntos contra os pecados. Mas a meditação nesse texto, do verso 8 ao 10 de 1 João, é exatamente para mostrar que andar na luz não significa não ter pecados, mas significa ser cada vez mais consciente dos seus pecados e estar numa constante batalha contra tais pecados. Olha, vamos ler 1 João capítulo 1, verso 8, 1 João capítulo 1, verso 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Veja bem, nos versos 5, 6 e 7, nós lemos sobre Deus ser luz
e que devemos andar na luz. Não somente dizer que andamos na luz, porque isso é mentira. Eu digo que ando na luz e ando nas trevas, é mentira. Então a verdade é, eu devo andar na luz. Não só dizer, mas andar na luz. Ter uma vida de prática de obediência a Deus, segundo a palavra de Deus. E então, pode vir na mente do leitor a seguinte questão que nós já colocamos aqui. Que questão? A ideia de que, então eu tenho que ser perfeito? Eu tenho que ser santo no sentido completo da palavra? Uma pessoa sem pecado? Porque se Deus é luz, eu tenho que andar na luz e não devo andar nas trevas. E então, estou perdido? Como é que eu vou conseguir andar na luz? Para complementar e explicar esta verdade, é que João trata aqui o verso 8, ele apresenta o versículo 8. Se, mais um se, lembra, são 5 sis, 5 orações com esse se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, você tem que andar na luz, mas saiba, você tem pecado. Entende? Então é um pensamento complexo, mas é isso que deve estar na nossa vida. Você tem que andar na luz. Você não deve só dizer andar na luz, você tem que andar na luz. Mas também você tem pecado. Você não pode dizer que não tem pecado. Se você disser que não tem pecado, você está mentindo. Isso já é um pecado. Então você tem que andar na luz, mas também tem que reconhecer que possui pecados e que até a volta do Senhor Jesus Cristo nós vamos pecar. Não devemos gostar do pecado, não devemos amar o pecado, nem relaxar a disciplina nas nossas vidas para pecar de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, temos que entender que o pecado é a desgraça da nossa vida. Se temos que ter ódio de alguém, temos ódio do nosso próprio pecado. E essa é a batalha espiritual, é a batalha contra o nosso pecado e o pecado na sociedade ao nosso redor. Então a ideia e a verdade aqui é que nós andamos na luz, temos que andar na luz, isso é comunhão com Deus, comunhão com a igreja, somos salvos em Cristo, mas não podemos negar o fato de que nós pecamos. Nós pecamos, esses pecados são internos e externos, são evidentes. Mas, e agora, o que fazer? Alguns crentes passam por uma crise existencial e espiritual. Alguns crentes lutam batalhas terríveis contra seus próprios pecados. Nós nem percebemos na igreja, porque muitos se calam ou compartilham somente com alguns mais próximos. Mas muitos de nós, talvez todos, enfrentamos lutas terríveis contra os nossos pecados, pecados difíceis de vencer e de tirar da nossa vida, pecados muitas vezes invisíveis. E por conta dessa luta, alguns crentes começam a pensar que não são crentes. Eu não sou crente, eu acho que eu nunca criei em Jesus, eu acho que Deus perdeu a paciência comigo, não há esperança para mim. Esses são alguns dos pensamentos que as pessoas apresentam porque enfrentam esta luta muito forte e pesada contra certos pecados. São crentes sinceros, honestos, que se arrependem do pecado, confessam o seu pecado, mas nesta luta começam a sofrer esta desesperança, uma certa culpa e começam a se desanimar da fé. Isso é um portão aberto para a incredulidade. Olha, não desanime da fé. Persevere em andar na luz, em obediência a Deus. Lute contra o seu pecado. Nunca duvide do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ler em 1 João capítulo 1, versículo 9, talvez o versículo mais conhecido dessa epístola, e diz assim, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui o verso 9 é exatamente a explicação. A explicação para quê? A explicação para entender que eu devo andar na luz, não somente dizer que ando, mas andar na luz, mas entender que sou pecador e que vou pecar. E que os que andam na luz pecam. Não vivem em pecado, mas pecam. E quando pecarem, devem confessar os seus pecados a Deus. Esse é o equilíbrio que nós devemos ter na vida cristã. Se nós quisermos viver, achar que vamos viver sem nenhum tipo de pecado, isso é impossível. Isso não existe. Por mais que nos santifiquemos,
sempre vamos pecar. Infelizmente, isso deve ser uma infelicidade, uma tristeza na nossa vida. Por isso é que o crente deve desejar que Jesus volte logo, porque acaba com este sofrimento promovido pelo nosso próprio pecado. Mas existe uma forma de ter paz com Deus, uma forma de ter paz nesta vida, mesmo lutando contra os pecados. É confessar o seu pecado. Ou se você confessar o seu pecado, você vai ser perdoado. Se você não confessar o seu pecado, você não vai ser perdoado. E aí o pecado vai se acumulando na sua vida. Por isso que muitos crentes ficam infelizes, porque pecam e não oram, não confessam o pecado, não se arrependem do pecado para poder confessar. Você tem que ter arrependimento para confessar o seu pecado. Aí vão acumulando uma carga de pecado. Isso gera depressão, isso gera sentimento de culpa, isso gera tristeza. E a nossa limitação cognitiva é tão grande que nós nem sabemos por que eu estou desse jeito. Aí eu vou para um terapeuta. O terapeuta não vai entender isso, porque ele geralmente não conhece da Bíblia e descarta qualquer possibilidade espiritual na vida de uma pessoa, quando muitos dos problemas da mente têm a ver com a vida espiritual, muitos dos problemas físicos têm a ver com a vida espiritual, porque na época em que vivemos, o espiritual foi banido da vida do ser humano. Mas, se eu confesso o meu pecado, ele será perdoado. Olha, as palavras aqui, muito importantes, palavras que você não pode esquecer. Ele é fiel e justo. Ele quem? Deus é fiel e justo. Ou seja, se você confessar, ele vai perdoar. Baseado em quem? Em Jesus, que morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Não duvide. Às vezes nós cometemos pecados horríveis. Estamos arrependidos, tristes. Confessamos a Deus. Em nome de Jesus, pedimos perdão dos nossos pecados em oração e dizemos o amém. Mas depois, continuamos sentindo culpa por aquele pecado. Você não pode sentir culpa pelo pecado. Se você confessou, está limpo. É objetivo. Lembre-se, as nossas emoções, elas são frutos de um coração pecaminoso. Elas nos enganam. Se você confessou seu pecado, arrependido dele, Deus é fiel e justo. Ele vai lhe perdoar. É garantido, se você, obviamente, é crente no Senhor Jesus Cristo. E aí, se você não confia neste perdão, significa que você está duvidando do poder do sangue de Jesus. E se você duvida do poder do sangue de Jesus, é outro pecado. É uma porta para a incredulidade. Você não está tendo fé suficiente. E fé não é uma emoção. Fé é uma atitude de confiança em Deus e na palavra de Deus. Se nós lemos aqui 1 João capítulo 1, verso 9, que se eu confesso o meu pecado, eu serei perdoado, acabou, vou ser perdoado. Ou melhor, começou, né? Porque o pecado foi perdoado, foi deixado para lá, porque Jesus pagou o preço. E o final do verso 9, e nos purifica de toda injustiça. Há um perdão e uma purificação, uma santificação. Somos purificados e santificados quando confessamos os nossos pecados ao Senhor. Irmão, essa deve ser uma prática constante daquele que anda na luz. Quem anda na luz, Deus é luz, anda com Deus constantemente, tem a prática rotineira da confissão de pecados. Dizer para Deus que pecados você cometeu, verbalizar isso para Deus, né, na sua oração, contar para Deus que pecados você cometeu por ação, por omissão, no pensamento, nas emoções, detalhar isso para o Senhor, pedir o perdão, sabendo que Deus ele é fiel, ele é justo para perdoar. Fiel porque ele vai perdoar. Justo porque a justiça de Deus sacrificou Jesus para esse perdão ser real nas nossas vidas. Tudo isso é andar na luz. Aquele crente que anda na luz, ele não é uma pessoa sem pecado, ele não é perfeito, não é. Um crente que se santifica é aquele que tem um profundo entendimento do seu pecado. Um crente que apresenta somente uma vida sem erros, sem problemas, sem pecados, numa situação plena de perfeição, está estranho, porque
Fora Jesus, na Bíblia, os grandes homens de Deus cometeram pecados terríveis. Moisés não queria cumprir a missão que Deus deu de levar o povo. E quando levou, Moisés perdeu a paciência, bateu 2 vezes na rocha. Abraão teve 2 mulheres, Moisés também. Abraão não obedeceu muito do que Deus colocou para ele fazer. Jacó era uma pessoa meio enrolada, enganava as pessoas. E se nós formos falar aqui dos personagens da Bíblia, praticamente todos têm seus pecados revelados. Davi, Pedro negou o Senhor Jesus Cristo, todos. Então nós não podemos assumir que somos perfeitos, porque não somos. Andar na luz não é ser perfeito, não é ser organizado, não é ausência de pecado. Andar na luz é reconhecer que é pecador, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, e que se eu confesso o meu pecado, eu terei o perdão. Para finalizar, 1 João capítulo 1, verso 10. 1 João capítulo 1, verso 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Observe a relação do verso 10 com o verso 8. Verso 8. O verso 8 diz: se eu disser que eu não tenho pecado nenhum, eu me engano, eu sou mentiroso, a verdade não está em mim. Mas no verso 10 diz que se eu disser que eu não tenho cometido pecado, eu faço Deus mentiroso, e a palavra de Deus não está em mim. Então, no verso 8, quando eu digo que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso, eu estou me enganando. Mas no verso 10, quando eu digo que eu não pratico o pecado, significa que eu estou dizendo que Deus é mentiroso e a palavra de Deus não está em mim, porque a Bíblia diz que eu sou pecador. Lá em Romanos capítulo 3, do verso 10 em diante, isso é muito claro. Vários outros textos da Bíblia são claríssimos com relação ao nosso próprio pecado. Observamos então o que é ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus não é dizer que é crente, não é dizer que é evangélico, não é dizer que faz parte de uma igreja. Ter comunhão com Deus é andar na luz. E andar na luz significa obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, o que por implicação é estar na igreja, ler a Bíblia, ter vida de oração. Quem tem comunhão com Deus, porque anda na luz, gosta das coisas de Deus, ama estar com o Senhor, ama o povo de Deus, ama a obra do Senhor, entende o que é a igreja de Deus na terra para a glória do Senhor, para a salvação dos perdidos na proclamação do Evangelho. Vimos esses 3 ensinos que nos ajudam a compreender essa ideia geral que comunhão com Deus é andar na luz. Vimos que Deus é luz, esse é o cerne do Evangelho, o centro do Evangelho. Comunhão é andar com Deus e não em trevas, é muito claro isso, é andar com Deus. E vimos que andar na luz implica reconhecimento de pecados. Irmãos, que texto maravilhoso para nos instruir sobre as verdades do Senhor nosso Deus, nos ajudar a sermos crentes mais próximos do nosso Senhor, mais parecidos com Ele e verdadeiramente andarmos na luz, não somente dizer andar na luz, mas andar na prática, o fazer andar na luz constantemente na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que estejamos aplicando a palavra do Senhor a cada dia das nossas vidas e sejamos assim como o Senhor quer de nós. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude a estarmos cada vez mais perto dEle. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra, pelo Teu perdão. Obrigado pelo Senhor Jesus que nos garantiu, quando morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, nos garantiu este perdão. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para confessar os nossos pecados. Instrui-nos, Senhor Deus, cada vez mais, para que venhamos a estar andando na luz que é o Senhor e cada vez mais perto de Ti e vencendo as lutas contra o nosso próprio pecado. Pedimos, Senhor, a Tua bênção e a Tua ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até breve.